Glória a Deus. E aí, você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Hã? Você já perguntou isso daí para Deus já? Está feliz com Ele? Será que Ele está feliz com a gente também? É uma boa pergunta, né? Queremos que o Senhor esteja alegre com o nosso coração, com a nossa vida. Então hoje eu tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração. Faz tempo que Deus tem ministrado no meu coração a respeito disso. E nós vamos falar um pouco sobre as etapas para uma vida restaurada. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é um Deus que muda histórias. Ele muda a nossa vida completamente. Nós temos aquele grande impacto, né? Quando nós experimentamos a presença do Espírito Santo, quando nós somos constrangidos pelo amor dEle. Mas esse processo de restauração na nossa vida, ele continua até o fim, amém? Até os últimos dias nós vamos ser tratados pelo Senhor, o Senhor vai moldar o nosso caráter, o Senhor vai moldar a nossa vida, e Ele sempre tem algo para trabalhar em nós. Existe uma promessa do Senhor que diz que a boa obra que Ele começou em nossas vidas há de ser aperfeiçoada ou há de ser completada até a volta de Cristo Jesus. O Senhor, Ele não é um Deus que Ele faz as coisas meia boca, Ele não é um Deus que faz a obra relaxada, né? Ele é um Senhor cuidadoso, vou dizer assim, até perfeccionista, excelente naquilo que Ele está fazendo em nós. Nós somos vasos na mão do olheiro para Ele poder trabalhar em nós e nos mudar. E nós temos que estar com o nosso coração completamente aberto para o Senhor poder trabalhar na nossa vida. E existe uma história aqui na Bíblia, a história de Naamã, que nos fala ali a respeito de um homem que teve um encontro com o Senhor e ele experimentou dessa restauração de Deus sobre a vida dele. A Bíblia nos conta pelo ano de mais ou menos 894 antes de Cristo, né? E nessa época, a Síria, o país da Síria, ele era inimigo de Israel. E ele tinha como um comandante, né, um personagem muito grande, um homem de vitórias ali da época, que era esse homem chamado Naamã. E todas as nações, né, temiam a Síria, essa grande nação, porque ela era uma nação poderosa na época. Ela era tão poderosa, né, a ponto de subjugar naquele tempo Israel. E esse homem, que ele era o comandante do rei da Síria, um homem de vitórias, né, um homem conhecido ali no meio, ele passou no momento da vida dele que ele teve lepra, né? E você vê na Bíblia ali, aquela doença era bem comum ali, ela existe ainda hoje, mas pelos tratamentos, pelos cuidados médicos, são menos, né? Ainda as pessoas pegam, mas naquela época ela era muito comum e não sabiam lidar ainda muito com aquela doença. Ela era uma doença incurável, né? E era uma doença que era também altamente transmissível na época. E você vai ver que as condições ali dos leprosos na época ali, eles eram tratados com certo desprezo. Ninguém queria andar com um leproso. Por quê? Porque tu estava propenso, né, grande, para poder se contaminar com aquela doença. Então o leproso, ele era deixado de lado, descartado, né? Ele tinha que se isolar. E a esse homem, que era um homem de vitórias, um homem de guerra, ele passou por essa dificuldade aí da questão da lepra. Mas essa questão aí de lepra, né, que esse homem estava passando, apesar do que estava acontecendo ali com ele era um homem ainda muito respeitado, que tinha ainda
certos acessos, e nós vamos ver aí nessa história da Bíblia como que esse homem que estava passando por essa doença, esse processo de dificuldade, fez com que a vida dele tivesse uma mudança a ponto de ele engrandecer e glorificar o nome de Deus. Amém? Vocês estão comigo aí? Então a lepra, só para a gente ver algumas características, tá? Ela era uma doença que ela era também meio oculta, tá? Que ela, como assim oculta? Ela poderia ser contraída e podia demorar também para se manifestar, tá certo? A pessoa podia ter um encontro, ela podia demorar um pouco para se manifestar. Também nós podemos trazer assim a lepra como uma questão de pecado, ou alguma questão da nossa vida que ainda não foi tratada, ou algumas coisinhas que são semeadas no nosso coração, que muitas vezes nós não nos percebemos, mas no futuro, quando é regado e tratado, nos traz consequências más. Nós precisamos entender que a Bíblia nos fala que o nosso inimigo, né, a Bíblia até traz esse inimigo como leão, ele está ao nosso derredor o tempo todo, esperando o momento certo de nos tragar. A Bíblia também fala sobre dardos inflamáveis que são lançados na nossa mente. São pequenas situações, brechas, coisas que nós vamos deixando, que nós não vamos tratando, que nós não vamos dando a devida atenção, que isso vai crescendo e nos traz consequências. Então a lepra, ela era uma doença muitas vezes oculta, assim como áreas da nossa vida que não são tratadas, que o Senhor ainda não reina no nosso coração, que precisa que Ele reine, que precisa ser tratado, e se não for tratado, entenda algo, uma hora ou outra o boleto vem, a consequência daquilo que não foi trazido luz, que não foi aperfeiçoado pelo Senhor, vai ter. Amém? Também ela era contagiosa, né? A lepra é uma doença que se transmitia assim por utensílios, e muitas vezes nós também não percebemos essa contaminação, vou dizer assim, entrando no nosso coração. Nós podemos ser contaminados com aquilo que nós vemos com os nossos olhos. Nós somos contaminados com aquilo que ouvimos. Nós somos contaminados em certos meios que muitas vezes nós devemos influenciar, mas nós somos ainda influenciados. Nós podemos ser contaminados por pequenos vícios, pequenas áreas da nossa vida, e quando nós somos contaminados e essas áreas de escuridão elas reinam no nosso coração, o que nós podemos fazer? Nós podemos também usar os nossos lábios e certas atitudes para querer contaminar outras pessoas. Se sai palavras torpes dos nossos lábios, se nós temos atraído pessoas, ao invés de trazer para mais próximo de Jesus, nós estamos afastando pessoas e levando para mais longe. Nós temos que perceber isso daí. Também a lepra, ela seguia assim com essa doença, ela trazia uma inchação, ou seja, o local ele começava a inchar, crescer, avolumar. Da mesma maneira, o pecado, sabe? Quando ele entra na nossa vida, ele vai se alastrando aos poucos. A Bíblia diz que um abismo, ele puxa outro abismo. A gente começa um pouquinho enrolado, quando vê a gente está todo enrolado. Ela também era indolor, ou seja, quando ela inchava demais essa lepra, quando já estava dominando certa parte do corpo, a pessoa já não sentia. A lepra ela era indolor, ou seja, a pessoa apertava e não tinha dor, podia colocar no fogo, que não sentia. Quando entra em certos graus assim da nossa vida, e nós não conseguimos perceber, nós entramos num nível que a Bíblia fala de iniquidade, ou da mente cauterizada. O que é isso? É quando a nossa caminhada com Jesus, ela já não tem mais
arrependimento. Ou vou dizer assim, nós não temos mais vergonha na cara de querer mudar certas coisas. Nós fazemos aliança com certas coisas que não nos pertencem mais, que não deveriam mais fazer parte da nossa vida e do nosso estilo de vida com Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Então se torna o que a Bíblia fala da mente cauterizada. Dominou a nossa mente, dominou o nosso estilo de vida, e nós não sentimos mais nem receio de certas práticas. Vou ver assim, não dá nada, mesmo não agradando o coração de Jesus. É como se a gente fizesse assim, pouco estou me importando. A mente cauterizou. Não se tem dor, não se tem arrependimento, não se chora, não se ora, não se busca mais mudar. Isso é um grande problema quando nós nos tornamos assim, eu vou dizer, leproso. E existem áreas da nossa vida que talvez estejam com essa doença. Existem hábitos, comportamentos que anos nós estamos praticando, talvez anos na igreja, e não foi dado passos de mudança ainda. Não se cresceu, não se mudou. E hoje essa palavra, o que o Senhor quer falar no nosso coração, são de áreas específicas que precisam ser trabalhadas dentro de nós. Essa noite é para nós nos auto-examinarmos e clamarmos pelo Espírito Santo para o Senhor sarar o nosso coração. Amém? Então, nós vamos falar sobre alguns pontos aqui dessa história, e o nosso contexto, ele se encontra em 2 Coríntios, a partir do... 2 Reis, tá certo? É Velho Testamento, 2 Reis 5, do versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia nos diz, assim Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas aquele grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só, então Naamã, esse grande guerreiro, esse homem respeitado, honrado, que a Bíblia diz que o Senhor tinha dado vitórias, ou seja, o Senhor era Deus, tinha dado vitória à Síria por meio desse homem. Ou seja, esse homem havia uma popularidade nele, todo mundo sabia quem era Naamã, amém? Era um homem que se vestia, como um guerreiro, que respondia como guerreiro, que todo mundo que olhava para ele dizia: grande Naamã, homem de vitória, homem que tem se colocado na batalha. E ele tinha um grande prestígio, entenda algo, esse homem tinha um grande prestígio, tá certo? Mas a Bíblia diz, mas esse homem, se tornou leproso, ou seja, aconteceu algo na vida desse homem, que ele acabou se contaminando, e ele estava passando por essa dificuldade, esse problema, lembrando que era uma doença que não tinha cura na época, amém? Esse homem passando por isso, e pela vitória que ele teve por Israel, trouxeram uma escrava, e essa escrava servia a casa de Naamã, e servia a mulher de Naamã. E essa escrava, como ela morava dentro da casa, ela sabia quem realmente Naamã era, amém?
diferente das outras pessoas, porque quando ele saía para a rua, ele se vestia, colocava as roupas de guerreiro. Talvez lutava ainda como guerreiro, as pessoas não sabiam, eles olhavam o Naamã de uma maneira, mas dentro de casa Naamã era outra maneira. Entenderam o contexto? E aquela menina sabia, olha lá, Naamã, coitado, guerreiro, passando por dificuldade, problema, leproso. Comentou com a esposa de Naamã e disse: olha, se Naamã fosse encontrar profeta, fosse na minha terra, Naamã seria curado. Aquela mulher conta para Naamã aquilo. E Naamã recebe essa palavra sobre o coração dele. A primeira coisa, para nós termos uma restauração na nossa vida, nós devemos aprender a escutar conselhos. Se nós temos o coração obstinado, ou nós não abrimos os nossos ouvidos para escutar ninguém, entenda que nós corremos um grande risco de fracassarmos em muitas áreas da nossa vida. Se nós sempre temos uma, vou dizer assim, respostinha, e nunca sentamos para aprender, para ouvir, a Bíblia diz que nós devemos ser, preparados ou aptos, algumas versões, para escutar, mais tardio para falar. Já diz, vários já dizem que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, Mas nós não usamos aqui. Parece que ninguém pode falar nada pra gente. Parece que qualquer coisa que fala é uma ofensa. Nós precisamos aprender algo. Quem fala as verdades para nós é quem realmente nos ama e se importa com a gente. São as pessoas próximas que querem o nosso bem, que vão nos corrigir, que vão nos exortar, que vão falar coisas que nós precisamos ouvir. A Bíblia nos fala aqui em Provérbios 15, 22, olha só. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Nós devemos clamar a Deus, dizer: Senhor, nos ensina a escutar, a ouvir, a estar com o coração aberto para aprender, para receber, para ser corrigido, para ser afrontado, mesmo que as palavras sejam talvez duras, mas talvez essas palavras duras sejam o que seja necessário para ver uma mudança na nossa vida, tá certo? Áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, famílias que precisam ser restauradas, caráter que precisa ser mudado. Quando não se aprende a ouvir, você não está apto para ser restaurados, porque se já é dono da razão, se já é dono da verdade, o que precisa mudar? Nós todos aqui precisamos mudar. Nós todos aqui temos áreas da nossa vida para o Senhor reinar no nosso coração ainda. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de tratamento. E o Evangelho, entenda algo, quando você abraça Jesus, você abre os braços para uma vida completamente transformada. O Senhor quer mudar toda a nossa vida, todo o nosso ser, cada pensamento, cada atitude. O Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor não se importa com isso da minha área. Quem disse isso? O Senhor quer mudar tudo em nós.
tudo na nossa vida precisa ser transformado por Deus, tá certo? Então todos aqui precisamos de conselhos, e os melhores conselhos que nós podemos escutar, eles são os conselhos baseados na palavra de Deus, em Deus. E eu ouso falar aqui para você fechar os ouvidos e não ouvir quando não se é um conselho baseado na palavra de Deus. Porque muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas buscam ouvir conselhos que agradam o seu coração, conselhos que concordem, mesmo sabendo que está errado, até achar alguém para dizer, não, fulano me disse, ou respaldou o que eu fiz. Os conselhos que nós precisamos são os conselhos da palavra de Deus, amém? É o que o Senhor diz para nossas vidas, nós devemos receber com sabedoria, com discernimento, esses conselhos. E aquela menina que estava naquela casa, ela estava dando um conselho baseado na vontade de Deus para a vida de Naamã, amém? Continuamos ali, versículo 4 e 5, diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha só então o que aconteceu. Naamã recebeu a palavra, foi ao seu rei e contou para ele o que ele tinha recebido. Aquele senhor, aquele rei daquele lugar, ele respaldou, ele se alegrou, ele disse: vai, Naamã, né? Eu vou te dar uma carta, eu vou te dar tesouro para você chegar lá abençoado. Você está abençoado para seguir esse caminho. Ou seja, quando nós percebemos que Naamã, ele foi ao lugar de autoridade, que era o rei dele, o senhor dele, trazer a situação e receber a bênção para ele passar para a próxima etapa, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que todas as situações da nossa vida que o Senhor quer trabalhar, nós devemos apresentar a Ele. E o que é apresentar a Deus as áreas que precisam ser trabalhadas? É orar. Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Eu tenho passado por isso, eu não tenho conseguido vencer isso. Eu tenho recebido conselhos de pessoas, Deus tem usado pessoas, palavras aqui, mas eu quero apresentar isso no Senhor. Me confirma a tua palavra, me confirma a tua direção, me confirma o próximo passo. Meu irmão, nós não temos mais tempo para errar, nós já erramos demais na nossa vida. Então nós devemos buscar no Senhor a confirmação, e para que o Senhor nos abençoe, para que o caminho se abra, para que o Senhor venha com o seu poder se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, para que o Senhor nos socorra, nos ajude, amém? Então ouvimos: Senhor, eu sei o que fazer, mas agora trabalha no meu coração, para que eu consiga agora fazer. Me abençoa, Senhor, por esse caminho, me abençoa, Senhor, por essa porta, abençoa essa área da minha vida, muda o meu caráter, reina no meu coração, me ensina como mudar, me ensina como vencer esse vício, me ensina como sair dessa escravidão, me ensina como sair desse pecado oculto, me ensina como ser o melhor homem dentro da minha casa, me ensina como ser uma melhor mulher dentro da minha casa, me ensina a ser como o melhor filho. Nós clamamos a Deus por socorro e pela presença do Senhor, pela bênção que vem do céu. Isso é apresentar a Deus. Todo aquele que quer uma vida restaurada e já sabe o que precisa ser restaurado, agora você precisa ganhar onde? Na questão espiritual. Porque sem oração é mudança na força do braço, e pela força do braço você já viu que não dá o quê? Não dá certo, porque a gente sabe que precisa, mas o que acontece? Entra o contraponto, nós não conseguimos.
nós precisamos da presença, nós precisamos da bênção, nós precisamos da direção, precisamos ser fortalecidos por Deus. Apresentar ao Senhor é muito importante, meu irmão, necessário para uma vida transformada. Filipenses 4:6. Filipenses versículo 4, capítulo 6, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. O que vocês querem? O que está preocupando? O que está acontecendo? Você já sabe? O que está faltando então? Apresentar a Deus. Está claro o que a palavra está nos ensinando. Toda restauração, ela passa por oração. Deus, entenda algo, Deus, Ele é um Deus que se comunica com a gente, amém? Se comunica, e Deus, Ele é um Deus de respostas, meu irmão. A Bíblia diz que Ele tem boca e fala, não servimos outros deuses que têm boca e não fala. Deus tem ouvidos e ouve, mas Deus tem boca e fala. E ainda nós recebemos esse consolo sobre o nosso coração. Nós experimentamos dessa paz que excede todo entendimento humano. Nós recebemos dessa força de Deus que dizendo, eu estou contigo nisso daí. Ou você acha que as lutas que você tem, que as dificuldades que você tem, Deus não está ao seu favor para a mudança? Não, Deus, Ele é um grande interessado por mudar as nossas vidas, e por isso que Ele deu o Espírito Santo para reinar no nosso coração e sermos moradas de Deus, para mudar sim a nossa vida. Deus não quer que nós venhamos a permanecer o mesmo. Deus me aceita como eu sou. Meu irmão, Deus, Ele recebe como você é. Ele aceita, mas a aceitação dele não é concordância com a vida bagunçada que nós levamos. Por amor que Ele tem pelas nossas vidas, é que Ele quer nos mudar. Entenda esse amor. Entenda esse pai que olha para nós e quer o melhor para os seus filhos. É por amor que Ele quer que nós venhamos a mudar. A gente acha hoje que amor é concordar com tudo. Não, amor é Deus confrontar a bagunça da nossa vida, os nossos pecados, a maneira que nós estamos vivendo, vir com o seu Espírito, nos ajudar a levantar, restaurar a nossa vida e nos ensinar a caminhar de uma maneira que agrade o coração dele. O Espírito Santo, Deus, Ele quer fazer isso na nossa vida. Isso não é uma questão da gente achar que Deus é mal porque Ele quer nos mudar. Deus é bom porque Ele quer nos mudar. O reino de Deus não é bagunça. O Espírito do Senhor, Ele quer trabalhar no nosso coração verdadeiramente. Ele quer vir com a presença dEle sobre as nossas vidas e nesse lugar de intimidade, mudar tudo que há em nós. Vamos continuar aqui, 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8, diz assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender-se comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou essa mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Olha só, o terceiro ponto
dessa etapa de mudança na nossa vida, existe um lugar certo para mudança em nós. A gente percebe aqui que Naamã, Deus queria mudar a vida de Naamã. Naamã recebeu o conselho, ele foi abençoado para esse novo tempo, mas quando ele chegou para a mudança, infelizmente ele procurou a restauração no lugar errado. Entenda, olha só o que estava acontecendo. Ele recebeu as cartas do rei da Síria, rei poderoso. Israel estava complicada, a situação de Israel estava em crise naquele tempo. Mandou o seu melhor soldado, seu guerreiro, com uma carta ao rei de Israel dizendo: estou mandando aqui meu guerreiro Naamã, homem respeitado, honrado, receba aí. E a carta estava escrita assim: receba aí e cure ele da lepra. Naamã, ele foi no lugar errado, tá certo? E quando ele chegou nesse lugar errado, você vê que começa uma bagunça. O rei de Israel já começa a dizer: nossa, esse rei da Síria aí está querendo já guerra comigo, já está querendo confusão aí comigo, porque eu não tenho autoridade para curar nada, para fazer nada, e me manda isso daí. Ele está achando uma situação para vir guerrilhar comigo e bagunçar aqui as coisas. Entenda, no lugar errado sempre tem bagunça. O lugar errado sempre tem confusão. No lugar errado não tem clareza, não tem direção, não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem visão de futuro. É um enrosco no lugar errado, quando se busca o Deus errado, quando se busca, da maneira errada, a nossa vida começa a ficar uma confusão, e era o que estava acontecendo aqui na situação. Naamã estava ficando confuso ali com tudo. Nós precisamos encontrar em Deus o lugar certo. Existe um lugar certo para Deus trabalhar no nosso coração. A vida da igreja é um ótimo lugar para Deus trabalhar no nosso coração. A comunhão entre os irmãos, a presença do Espírito Santo, a vida na vida, o relacionamento. Nós precisamos nos achegar no lugar certo. O lugar certo da mudança da nossa vida é aos pés de Jesus. O lugar certo da mudança da nossa vida é uma vida que ame a noiva, que ame a igreja, Senhor. Nós devemos buscar estar no lugar correto, aonde o Senhor te colocou. Se o Senhor te colocou, entenda algo, você precisa criar raízes. Você precisa viver intensamente as portas que o Senhor abriu para você. E aonde o Senhor está te levando? Onde que o sopro do Espírito está direcionando? Ali, Naamã acontecendo aquilo, o rei rasgou as vestes. O que eu vou fazer agora? Mas aí tem um profeta em Israel. E o profeta diz para o rei: olha só, por que está rasgando as tuas vestes? Não sabe que tem um profeta aqui? Manda Naamã para cá, que eu vou dar jeito nessa situação. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, a restauração na nossa vida, porque o Senhor é o Senhor que trabalha no nosso coração. Quando nós estamos com a nossa vida diante de Deus, o nosso coração diante de Deus, se prepare para o Senhor mudar completamente o seu ser. Por quê? Porque o nosso Deus, olha só o que o nosso Deus é tão maravilhoso. Olha o que Ele faz aqui, Isaías 64:4, meu irmão. É desse Deus, é desse Jesus que nós estamos falando. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha essa palavra. Se você espera em Deus, nunca se ouviu, nunca se viu, não existe outro Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Que você está diante de Deus, você está confiando em Deus, a sua esperança está no Senhor, a sua fé está convicta no Senhor, você está no lugar certo para a mudança e para a transformação.
Você não tem fé na força do seu braço, você não tem fé em outro Deus, você não tem fé no dinheiro, você não tem fé em qualquer outra coisa, você não está se apoiando numa filosofia vã, você não está se apoiando numa religião, você está se apoiando totalmente em Deus, e é nesse lugar que você precisa estar. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua vida, se entregando para esse Senhor, porque não existe outro Deus, meu irmão, é somente Ele que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Seguindo aqui, 2 Reis 5, do 9 ao 12, a gente continua a história aqui. O que Naamã fez? Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, que era o profeta, tá? Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não podia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Deus, para trabalhar na nossa vida, para as etapas de mudança que Ele tem no nosso coração, Ele precisa quebrar toda a expectativa humana. Olha só, Naamã, ele foi diante do profeta, mas entenda, um homem respeitado, com honras, um general, um homem vitorioso, que foi mandado com uma comitiva a outra nação para ser recebido. Ainda hoje acontece, quando um presidente, quando alguém de honra, não é recebido de qualquer jeito, vocês concordam? De qualquer forma. E ele estava lá, Naamã se chegando, eu vou ver quem é esse profeta Eliseu aí. Eliseu nem recebeu. Eliseu mandou o servo dele e disse: ó, o seguinte, esse homem quer ser curado, eu nem quero saber quem é, né? Está acostumado a todo esse tipo de espetáculo, assim eu vou dizer. Mandou o servo dele e disse: ó, o seguinte, tu quer ser curado? Então tá, tu vai mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão e vai vir a cura para ti. E daí ele diz: não, como assim? Como assim? Não me recebe, me diz ainda para eu me jogar naquele rio. Eu esperava que esse homem aí viesse. Olha a expectativa mental, olha a maneira que ele queria que as coisas acontecessem, né? Que ele invocasse Deus, colocasse a mão ali e estaria curado, estaria resolvida a situação. E o profeta manda 7 vezes no Jordão. Ele diz: mas em Damasco tem rio melhor. Esse rio não é para mim. Essa maneira não é para mim. Não é desse jeito. Eu pensava que ia acontecer de outra forma, de outro jeito. É isso que ele está colocando. E ele ficou indignado e furioso com a maneira e com o processo que ele deveria ser curado. Deus, Ele tem a maneira dele de trabalhar na nossa vida. Ele tem o tempo dele, o jeito dele, a forma dele. Entenda, não é nós que ditamos as regras ou como que Deus deve fazer. Deus, eu quero ser abençoado, mas tu tem que me abençoar desse jeito. Eu quero que você me cure, mas é dessa forma. Ele queria aqui pular os processos, ele queria a forma mais fácil de fazer as coisas. Cheio de expectativa.
E Deus, Ele vai frustrar, meu irmão, na caminhada de fé, todas as nossas expectativas humanas, até nós aprendemos a obedecer. Deus não nos chamou para andar por expectativas humanas. Deus nos chamou para caminhar por fé, por crer, por confiar, por nos mover dessa maneira aí. Deus tem a maneira dele de trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Você quer ser restaurado? Deixa Deus reinar, deixa Deus fazer. Para de querer dizer como que as coisas têm que ser, em que ano, de que forma, de que jeito. Não, Deus trabalha do jeito dele, e ele continua sendo Deus. Tem gente que faz uma oração tão ousada, acha que Deus, se tu não me abençoar, eu vou te esquecer, eu vou te largar, eu não creio mais em ti. O que é isso? É Deus na parede, como se Deus tivesse devendo algo para a gente e fosse obrigado a nos abençoar, e não só nos abençoar, abençoar do jeito que a gente quer ser abençoado, abençoar do jeito que a gente merece ser abençoado. Está muito fora essas expectativas humanas. Está muito fora achar que a gente é bom, achar que a gente é merecedor de algo. Está muito fora essas coisas. Às vezes a gente tem uma vida que a gente vive anos de uma maneira, anos semeando de uma maneira errada, anos afundadas, e queremos que Deus num clique mude a nossa vida. Deus, Ele é um Deus de processos, meu irmão. Ele é um Deus de trabalho, Ele é um Deus que vai aperfeiçoando a nossa vida. E entenda algo, nessas etapas Ele vai frustrar tudo que é baseado em fundamentos de homens, meu irmão. Então aprenda a andar dessa maneira. Você precisa, eu preciso, nós precisamos urgentemente, se nós queremos viver a nossa vida com Jesus, aprender a andar de maneira espiritual e por fé. Senão nós vamos dar muita cabeçada, nós vamos dar muito soco, murro, né, em ponto de faca. Você vai se enroscar muitas vezes, se você não aprender a andar da maneira que Deus quer que a gente venha. Amém? Tá, o que foi que aconteceu ali agora? O 13 daí diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Deus precisa quebrar o orgulho do nosso coração para termos mudança na nossa vida. Precisa quebrar a arrogância, e Deus vai quebrar tudo isso em nós. Tiago 4,6, olha só. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que a Bíblia está nos dizendo? Que contra os orgulhosos existe uma oposição de Deus. Um coração orgulhoso não se permite ser trabalhado pelo Senhor. Um coração arrogante, prepotente, não se permite ser trabalhado. E esse homem, ele estava cheio de orgulho. E Deus estava ensinando ele a ser humilde ali. Provérbios 16, 18. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Olha só, olha esse provérbio. O que o orgulho faz? O orgulho atrasa a nossa vida, mas um coração humilde, meu irmão, recebe graça de Deus. Um coração humilde recebe a presença do Espírito Santo. Deus, Ele concede graça aos corações humildes. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti.
Eu reconheço que eu dependo do Senhor. Eu reconheço que eu não sou nada sem a Tua presença. Eu reconheço que a minha força, a minha mão, ela não é nada comparada com o Teu poder. Faz a Tua obra, Senhor. Olha só, nós orarmos assim, buscarmos assim, clamarmos assim, e Deus poder trabalhar na nossa vida, na humildade do nosso coração. E mais uma vez ali na vida de Naamã, Deus estava levantando pessoas para aconselhar a vida dele. Eles disseram: olha só, Naamã, não faz isso, não vai por esse lado. O profeta te pediu algo simples, por que tanta fúria? Por que tanta prepotência? Faz o que o profeta está dizendo, anda por esse caminho, tira essas armaduras, tira isso que está aí de aparência e entra nesse lugar. Tira essa aparência e entra nesse lugar. Segundo Reis 5,14 diz assim, ó: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E olha a consequência disso. E ele foi purificado na sua pele e tornou-se como uma criança. Olha só. Por pouco que ele não perde a bênção de Deus. Ele podia ter voltado para casa leproso e não ia durar muito. Ou ele podia voltar para casa transformado e com a vida mudada. Deus quebrando o orgulho dele. Interessante, né? Podia ser uma vez. Podia ser no rio, mas ele queria 7 vezes. Processos. Deus poderia ter feito a terra em um dia com o poder da sua palavra, mas Deus fez em 7, fez o mundo em 7. Deus, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor dos processos, Ele é o Deus que vai trabalhando diariamente, o tempo todo na nossa vida. Ele vai nos aperfeiçoando. Nós precisamos não só receber a direção de Deus, mas agora nós precisamos praticar a direção de Deus. Entenderam algo? Eu recebo a direção e agora eu ando na direção. Eu me coloco num caminho de obediência. Eu me coloco num lugar que Deus deu. E agora eu permaneço nesse lugar, porque é nesse lugar de processo que Deus vai mudando a nossa vida. São processos, meu irmão. São desafios de perseverança, de constância, de entrega, que Deus vai trabalhando no nosso caráter. Nós precisamos disso daí. E o processo, ele vai trabalhar no dia da tempestade, no dia da dificuldade, vai testar o nosso coração nas adversidades, mas nós permanecemos no mesmo lugar. Eu e você precisamos permanecer onde Deus nos colocou, porque é onde Deus nos colocou, apesar de tudo, é que Deus está trabalhando, e é nesse lugar da vontade de Deus é que nós vamos crescendo, vamos sendo aperfeiçoados, que as portas vão se abrindo, que nós vamos dando os frutos, que nós vamos prosperando a partir do lugar que o Senhor nos colocou. Entenderam? Tem palavra de Deus, tem direção de Deus, sabe o que Deus quer da tua vida, sabe onde Deus te colocou, tá vendo os próximos passos. O que você faz? Anda por esse caminho, não inventa moda, meu irmão. Não dá desculpas, não tenta dar o jeitinho brasileiro que todo mundo dá. É desse jeito, então vai ser desse jeito. É dessa forma. É por esse caminho. Então nós vamos andar por esse caminho de Deus para a nossa vida e deixar que o Senhor trabalhe diante dos processos em nós. Vocês estão entendendo aí? Deus é Deus de processos, amém? Deus é Deus que trabalha no nosso caráter. Deus é Deus que trabalha diariamente. Recebeu a palavra, recebeu a visão, recebeu a direção, entendeu agora como que Deus vai estar fazendo? Anda por esse caminho, anda por essa direção, obedece a Deus, obedece ao Senhor.
Seguindo aqui, o 7 e último ponto. Glorificar a Deus. Segundo Reis 5, do 15 ao 19, diz assim, ó. Então Naamã, com toda a sua comitiva, voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegarem diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Encerramos aqui. Olha só, aquele homem, ele era de uma nação completamente pagã, cheio de outros deuses. E ele mesmo diz ali que ele fazia sacrifícios, holocaustos, ou seja, ele prestava cultos aos outros deuses. Você acha que ele não pediu para esses outros deuses curar ele? Fazer a obra na vida dele? Transformar de alguma maneira, que alguma coisa acontecesse ali na vida dele? Mas quando ele teve uma experiência real com o Senhor, ele podia ter sido curado, ele podia seguir o caminho dele, não podia? Mas ele voltou àquele lugar. Para quê? Para adorar. Ele voltou naquele lugar para dar glória a Deus. Ele voltou para aquele lugar para reconhecer que só Deus pode fazer isso. Que só Deus podia fazer essa obra. Que só Deus poderia mudar, que só Deus poderia transformar todos os processos, todas as etapas, todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Entenda, tudo que o Senhor nos dá, o nome dele deve ser glorificado e reconhecido. Cada mudança, cada cura, cada detalhe, cada restauração, cada libertação, cada conversão, Deus precisa ser reconhecido. E como que Deus é reconhecido? Quando nós declaramos, testemunhamos, falamos, nós declaramos, sem vergonha alguma, que nós pertencemos a Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, é aquele que tem transformado as nossas vidas, é aquele que tem transformado as nossas famílias, é aquele que tem nos curado, restaurado, libertado, nos dado propósito, direção, visão. É nesse caminho, nós não nos envergonhamos, e o nome de Deus, Ele é glorificado através de tudo aquilo que declaramos, meu irmão, porque se existe alguém que é digno de honra e de glória, é o Senhor dos Exércitos. É Deus, meu irmão, é Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o teu coração, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, que os anjos do Senhor te acompanhem, onde você coloque as suas mãos, prospere, cresça, e onde você se coloque os seus pés, você tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem te dado. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus, tá certo? Nós estamos à disposição aqui, caso você deseje uma oração específica, caso você queira conversar. E também durante a semana, se você quiser marcar um café, quiser se relacionar, tô aberto aqui para a gente estar vivendo igreja junto, tá certo? Deus abençoe teu coração e tua vida.